Olá! Tudo bem com você? Tranquilo e favorável? Muito bem, é assim que eu já quero iniciar essa aula com toda essa positividade, né? Vamos juntos comigo, professora Pura Moreno, para mais uma aula de língua portuguesa. E vamos de literatura. De olho aí na tela, tema da nossa aula, aula 12.1, literatura humanismo. Vamos falar sobre os períodos, né? Aliás, sobre o período, as características, autores e obras. Beleza? Prepara aí o seu lanche, sua água, seu suco, dá tempo. Vamos lá. Olha aí, eu vou agora apresentar para você a habilidade da aula. Enquanto isso, você já vai organizando seu material. Porque você está aí, né, confortável assistindo esta aula. E é claro que você tem toda a liberdade para ir lá na nossa playlist, ver esta 1, 2, 3 vezes, quantas vezes quiser esta aula, beleza? Vamos lá. Ao final da aula, você aí que está acompanhando esta aula vai ter condições, olha lá, de perceber a linguagem como variável no espaço e no tempo, vai também conseguir identificar as variedades linguísticas e os diferentes modos de falar e escrever. Você vai compreender tudo isso, né, ao final da aula, claro. Porque ao final a gente diz? Porque você vai aí ter todas as informações, explicações e vai conseguir fazer essa reflexão, né? E aí identificar e perceber, tá bom? Iniciando de texto imagético, olha lá. Então, língua portuguesa, trazendo para você sempre em todas as aulas, né? Aqui esse texto imagético e, claro, gênero textual, né? A gente traz charge, tirinhas, poesias, música, diferentes gêneros para a gente poder deixar você bem antenado, né? Preparado com a mente aberta para receber as explicações direitinho, tá bom? E olha aí, o nosso título, humanismo, né? E o que o nosso texto tem a ver com esse título, humanismo? Você com certeza fez um ou fez o quê? Uai, que isso? Né? Então, a gente percebe que aí é uma nova mentalidade, né? Percebam que aí é como uma pescaria, né? Em que abriu a cabeça, né, de um ser humano. É uma cabeça aí, né? O que acontece? Então, qual é a leitura que você tem que fazer? Lembra que nós estamos em literatura, nós temos que ver essa questão desse olhar pluri, né? Ver os termos em sentido figurado, o que essa imagem quer dizer, né? Então, qual é o objetivo aqui com esse texto, né? Estamos pescando o quê? Pescando, né, possibilidades, né? Pescando novas estéticas, um novo olhar e novos pensamentos, né? Como é isso? Ok? Vamos lá, então. Humanismo. E aí você já pode tomar nota, hein? Vamos entender aqui essa escola literária, esse movimento literário, tá? Em que ele vem trazendo aí já de início o conceito e aí você vai perceber lá na produção já textual, já no texto propriamente dito, o que nós vamos agora explicar no início, né? Que são aí os fatos históricos, que são aí a questão que envolve nessa sociedade nesse século XV, beleza? Então vamos lá. O humanismo é um nome dado a uma corrente filosófica, tá? É um nome dado a essa corrente filosófica e a corrente artística que surgiu no século XV na Europa. Sempre lembrando, literatura lá, iniciou lá, né? Bebemos da literatura europeia, depois cá, beleza? Então ela nasceu, o humanismo nasceu na Europa, né? Surgiu na Europa. E o humanismo foi um nome dado para uma corrente filosófica e artística no século XVI. No século XV, perdão, tá? Então, na literatura, tá?
o humanismo representou o período de transição. Olha a palavra-chave para você gravar na mente e no coração neste período literário. Humanismo, transição, tá? Então, ele representa essa transição. Que transição é essa, né? Essa transição das escolas, né? Da escola literária. E aí, vamos lá. Transição é algo que está saindo, né, e dando espaço para o novo. É isso. Então, essa transição aconteceu, olha só, entre as escolas trovadorismo e o classicismo, beleza? Então, o humanismo, ele representa isso, essa transição entre o trovadorismo, né, na Idade Média, e o classicismo. Bem como também, olha, pontuado aqui, Idade Média, trovadorismo, e classicismo, Idade Moderna. Então, é essa transição. Eu vou até fazer assim em 2 setas, tá? Transição, ok? Beleza. Ah, tá, mas a professora Amadinha quer saber o que é o humanismo. O que é o humanismo? Ah, o humanismo é humano, é o ser humano. Opa, estamos juntos, né? Vamos então responder para ela e para você aí também que fez essa pergunta. Olha lá, humanismo abriga diversas concepções. Eita, Lelê, já vai começar, né? Não, mas tranquilo, tá? Nós vamos explicar essas concepções, né? Esses entendimentos aí sobre o que é humanismo. Primeiro, no geral, né? Corresponde, humanismo, uma das primeiras concepções aí, no geral, corresponde ao conjunto de valores filosóficos, conjunto de valores morais e estéticos, tá? Que focam no ser humano. Pronto, olha lá. Primeira concepção. Foi daí, né, que surgiu aí esse nome, humanismo. Que do latim, o termo humanus, olha aí a terminação, significa humano. Ok, tá? Muito bem. Então, humanismo trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser. Humanismo é isso. Ciência que nos permite, né, aí, nos compreender, nos ver melhor neste mundo. Isso ocorreu durante o período do Renascimento cultural, né? Quando você estiver na aula de História do professor Loris Valores e do Beto, né, professor Herbert, foca aí seu olhar, tá? Para todas as informações do Renascimento, que tudo isso vai te ajudar a compreender a temática produzida aqui no humanismo, tá? Porque literatura caminha aí de mãos dadas aí com a história, né? Tá bom? Então tá. Respondemos aí a questão do que é humanismo. Então vamos avançar. Beleza. Olha aqui. Texto imagético, e aí isso realmente é para você exercitar a sua imagem fotográfica, né? Registra, olhou, clicou, registrou. E aí você leva para a sua leitura de mundo e gabaritar todas as questões que estiverem envolvidas com o humanismo, né? Então, o que acontece? Olha só, nós temos aí um homem em movimento, né? Olha esses braços, né? As pernas. E em um círculo. A gente pode dizer que o homem, né, na sua compreensão, no mundo, no seu meio, né, com todos esses novos valores, né, acontecendo aí essas mudanças de pensamento, automaticamente mudança aí também na produção, é isso? Então, eu digo para você que nós temos então aqui as principais características. A racionalidade, né? Aí o homem sendo o centro já, né? A partir daí.
E sendo aí esse homem racional, nós vamos ter esse grande olhar, né? Que é do antropocentrismo, o homem sendo o centro. É diferente lá na Idade Média do teocentrismo, é isso, né? Em que aí nós tínhamos aí a igreja, Deus, né, como centro. Tá? O cientificismo, novos modelos aí, ou seja, modelos clássicos, valorização do corpo, né? Esse corpo aí humano mais com um olhar mais detalhado, né? E aí também a valorização das emoções. No humanismo, a busca da beleza e perfeição. Então, essas são as principais características do humanismo. E como nós sabemos que essa literatura primeiro lá, né? Então, vamos aqui também falar um pouquinho, conceituar o humanismo em Portugal. Então, o marco inicial do humanismo literário português foi a nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo em 1418. O movimento com foco na prosa, poesia e teatro terminou com a chegada do poeta Sá Miranda, né, da Itália, em 1527. Então, isso porque ele trouxe inspirações literárias baseadas na nova medida, né? Na nova medida, né? Porque antes a gente observa nos textos que nós temos medida velha, né? Em que a gente vai ter aí a escansão de 5 versos, e aí agora, perceba que entra em cena agora inspirações literárias baseadas na nova medida. Na nova medida, chamada de doce estilo novo, né? Doce estilo novo, tá? Esse fato permitiu o início do classicismo na escola literária. E aí essa nova inspiração, essa nova medida, né, que é chamada doce estilo novo, traz na estrutura os versos na escansão em decassílabos, tá? Em decassílabos. E assim, né, com esse novo olhar, com essas novas inspirações, nós vamos ter, claro, novo olhar, novo estilo de produções literárias, tá? Então vamos ver aí o contexto histórico. Agora respira e vamos lá às anotações. Bom, com a decadência aí do feudalismo, porque nada é para sempre, né, gente, tá? Com a decadência do feudalismo, surgiu uma nova classe social, a burguesia. A burguesia entra em cena. O que essa nova, né, classe, o que contribuiu para o surgimento de cidades e aí também a emigração do campo para a cidade. Os burgueses, né, então com todo esse movimento, essas mudanças de pensamento, mudança de comportamento, mudança de olhar para a coisa real ali, né, na sociedade, os burgueses passaram a competir aí com a nobreza. E a competição era pelo poder econômico e social, né? Pronto, agora somos burgueses. Então, também podemos ficar tal qual aí, né? A nobreza. Então, vamos à luta. A expansão marítima, tá? Outro contexto histórico, né? A expansão marítima, o desenvolvimento do comércio, né? Aí vai tendo os seus avanços, né? Vai tendo evolução, olha só. Muda essa sociedade, muda também aí o trabalho, muda o olhar e tudo vai tendo aí novas mudanças. Então,
cresce aí a expansão, a questão da expansão marítima, o desenvolvimento do comércio, o surgimento de pequenas indústrias. Olha só como o que acontece, né, gente? É um crescimento assim em todos os aspectos, tá? E todas essas transformações, elas foram desenvolvidas pelos humanistas, né? Porque daí o homem já era o centro, ele já fazia reflexões, ele já indagava, ele já queria saber por quê e já começava a ter novas atitudes. Assim, lentamente, a mentalidade medieval, né, foi sendo deixada no passado daquela sociedade. Graças a Deus, né? Beleza, vamos lá. Então, ainda no contexto histórico, a nova organização social, claro, né, já passou-se, tudo ficou para trás, aquela mentalidade, aquele comportamento, aquela sociedade. Agora ela veio uma nova sociedade, né? As pessoas tiveram novas posturas, novo olhar, novo pensamento, né? Temos a burguesia agora tomando conta, saiu do campo, veio para a cidade. Então, essa nova organização social trouxe consequências para o povo, que era acostumado à servidão, né? Lembram lá? Sempre a servidão. Portanto, não tinham nenhum estudo nem qualificação profissional para atender às exigências comerciais que se consolidavam, né? Porque eles não estudavam, né? Ali era só trabalhar, 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 comer, trabalhar e pagar, né? Com suor. Com isso, né? Se eles não tinham aí estudo, com isso, esse foi um período de muita fome e doença. Olha o que acontece, né? Nesse século XV, a epidemia da peste bubônica, conhecida como peste negra. Em história você também vê esse contexto histórico bem mais ampliado, né? E aí, por exemplo, dizimou, o que aconteceu? Acabou com 1/3 da população da Europa. É? Atualmente aqui a gente não faz pensar o que estamos vivendo, né? Com essa pandemia. Claro, contextos diferentes, né? Mas em questão aí de atingir a população, né? De dizimar, de terminar, acabar. Vamos perdendo entes. Outro fator relevante dessa nova constituição social foi a mudança de poder descentralizado, que era executado cada vez, né, em cada feudo, pelo nobre, responsável por um poder centralizado nas mãos do rei. Ou seja, momento político chamado de absolutismo, né? Absolutismo, o rei, no topo da pirâmide. Ok? E além disso, né, para a gente aqui encerrar esse contexto histórico, a hegemonia da igreja, tá? O que aconteceu? Ela foi quebrada. É isso mesmo, foi quebrada, tá? E aí, olha só, a sua influência sobre a sociedade, o modo de pensar, de viver, a influência nas artes passou a ser criticada, inclusive pelos seus seguidores, tá? Esse rompimento com a igreja influenciou diretamente o modo de expressão da sociedade ascendente desse período, bem como a relação com a espiritualidade. Quando o homem passa, né, a ter novos olhares, novos pensamentos, e aí, é claro, ele já tem condições de questionar, de perguntar por quê, né? Mas não está certo isso. E aí acontece esse rompimento aí, a quebra, né, da hegemonia da igreja. Outro aspecto importante foi o grande avanço científico, este sim, né, palmas para eles, que realizou nessa época, olha lá, o início das grandes navegações, com a forma de expansão comercial e territorial, a invenção da bússola, né, que até hoje importantíssima está aí, a teoria heliocêntrica, né, por Galileu,
que deu ao homem a postura mais cientificista e racional, né? Olha só aqui os nossos cientistas, né? Com as suas grandes descobertas, ok? Então, olha que aspecto histórico importante no período aí do humanismo. Beleza? Com tudo isso, aconteceram mudanças, né? E vamos aqui então a mudança primeiro do pensamento religioso. Durante séculos, a igreja ela exercia uma enorme influência sobre a sociedade e seu modo de pensar. Só que o pensamento religioso, que até então, né, possuía uma visão teocêntrica, né? O que era essa visão teocêntrica? Teos quer dizer Deus, no centro das preocupações humanas. Então, essa visão teocêntrica, Deus como centro de tudo, né, deu lugar, né, então, para com isso, né, deixe agora, para dar lugar a uma visão antropocêntrica, né? Antropos quer dizer homem, né? Homem. E aí, essa visão antropocêntrica é a que passa agora a vigorar, em que a visão do homem no centro das realizações do universo, ok? Então, o humanismo apresentava tanto as características do modo medieval do pensamento, quanto do novo, né, de pensar religioso, ou seja, havia uma tensão entre essas duas visões. Porém, existia um predomínio, né? Tinha um predomínio aqui, ó, que era a visão antropocêntrica, em que o homem no centro das realizações do universo humano. Pois tinha que ser, né? Olha, senão não ia chegar aí a ciência. Beleza. Então, por esse desligamento, houve um resgate das culturas greco-romanas da antiguidade. Então, volta aí com o humanismo, né? Aí a ter novamente no cenário literário a questão da cultura greco-romana, beleza? Ou seja, um resgate das culturas pagãs, o que posteriormente marcaria o período renascentista, né? Renasce aí. Assim, houve também uma retomada de temas, valores e personagens da mitologia dos gregos e romanos. Tá? Então, por isso temos aí esse resgate, né? Ok? Então, você vai encontrar no humanismo, tá? Temas aí voltados da mitologia, vai encontrar aí esses valores, né? Romanos, tá? Gregos e romanos. Ok, olha lá, o humanismo, né? O homem, o centro. Humanismo em Portugal, Idade Média, do século XV ao século XVII. Vamos aqui de produções literárias. O período humanista, ele possuía produções literárias que mesclavam características medievais, né? Então, era essa mistura de medievais com modernas, tá? Então, era aqui essa mescla entre essas duas características. E entre elas estavam, vamos ver como é que era essa mesclagem, né? Entre essas características desses dois períodos aí, medieval e moderno. Nas poesias palacianas, provenientes das cantigas aí do trovadorismo, possuía na estrutura textual, né? A sua estrutura textual, ela era mais elaborada. Elas eram construídas por redondilhas, né? Também por ambiguidades, figuras de linguagem, aliterações, assonâncias, né? Então, idealismo, sensualidade, métrica, né? Ritmo e expressividade. E não era mais acompanhada por música, né? Então sai aí essa visão antiga, né? Essa característica que era usada antes. Não se usa mais música, mas era feita por recitar, para ser recitada dentro dos palácios da nobreza, ok?
E assim, as produções literárias, elas tinham uma coletânea de poesia chamada Cancioneiro Geral, reunidas em 2.865 autores. Olha quanto, né? Publicada em 1516. Essa organização foi realizada por o poeta português Garcia de Rezende, tá? De 1848 a 1536. Então, os principais temas presentes nesse tipo de produção eram os costumes da corte, né? Tudo que é a produção nesse período vai falar sobre os costumes da corte, temas religiosos, temas satíricos, temas líricos e temas heróicos, tá? Então, esses são os temas que você vai perceber aí nessas produções desse período do humanismo, ok? Olha lá, vamos aqui de exemplo então. Temos aí a poesia palaciana, né? Viu que a gente vai aqui trazer só um trechinho, né, do autor Aires Teles. Meu amor, tanto vos quero, que deseja o coração 1000 coisas contra a razão. Porque se vos não quisesse, como poderia ter desejo que me viesse? Do que nunca pode ser? Mas com quanto desespero e em mim tanta afeição, que deseja o coração? Que deseja o coração, né? O que deseja, então, essa inquietação, né? Vamos lá. Então, vamos também ter, no humanismo, a prosa, esse gênero literário. A prosa humanista, ela era dividida entre as crônicas historiográficas e as crônicas ficcionais, ou seja, novelas de cavalaria, né? Fernão Lopes foi considerado o pai da historiografia portuguesa, pois por meio de seus estudos e pesquisas historiográficas, relatou a vida dos principais reis de Portugal, né? Então, Fernão Lopes, uns exemplos aí das suas produções. Vamos lá, de obras. Crônica de El Rei Dom Pedro, 1434. Crônica de El Rei Dom Fernando, 1436. E Crônica El Rei Dom João I, 1443. Então, Fernão Lopes, né? Grande aí historiográfica, faz pesquisa historiográfica, gente, pela fé, quase não sai essa palavra, né? Beleza, então, está aí as obras de Fernão Lopes, tá? Simbora, vamos lá. Crônica ficcional. Eu já sei que você perguntou, mas o que é essa crônica ficcional? A crônica ficcional é uma adaptação aí das novelas de cavalaria do trovadorismo. Quando traduzidas, elas sofrem modificações para adequar-se ao pensamento e também adequar-se à realidade social da época, tá? Então vai sofrer aí mudança na característica, tá? No período humanista foi produzido, por exemplo, uma novela de cavalaria chamada Amadis de Gaula, né? Ok. E aí os autos, né? Os autos, eles eram aí encenações, né? Ouviu falar em autos, esse gênero literário, já vai saber que eram aí textos produzidos para serem encenados, né? Então, autos eram encenações que abordavam principalmente a temática religiosa. Por exemplo, Alto da Barca do Inferno. Você sabe de quem é essa obra? Do que estamos falando? Claro, né? Aluno Mediação, a sua leitura da unidade 1, do Clube de Leitura. Ok. Outro exemplo, Alto da Lusitânia. Outro exemplo, Alto da Visitação. Então, 3 autos aqui como exemplo. Já as farsas, né, que é outro gênero, eram encenações curtas, populares, baseadas no cotidiano e tinham caráter
cômico, tá? Outro gênero, teatro. Olha quantos gêneros produzidos, né? Já bem antigo esse gênero, teatro, hein? Diferente da poesia e da prosa, o teatro, vou mudar a cor da caneta, senão não vai aparecer. O teatro humanista português era um teatro popular e tinha como objetivo moralizar e criticar a sociedade. Ele era dividido entre autos e farsas, né? Então, o teatro bem com esse olhar clínico de moralizar e criticar a sociedade, através aí, né, de encenação curtas, encenações populares, né, baseada aí no cotidiano e através de encenações aí com temas religiosos, ok? Você sabia? Principais autores do teatro português, Gil Vicente, olha lá, né? Você está lendo uma obra aí, ó, do grande nome, né? Que representação aí teatral, ok? Por causa da sua influência, inclusive esse tipo de produção literária ficou conhecido como teatro vicentino. Vai tomando nota. E aí, você sabia? As principais características eram retrato dos costumes, tipos de sociedade portuguesa, crítica social, caráter universal, antropocentrismo, retrato da personagem caricaturadas e alegóricas, retrato psicológico das personagens, presença de humor e comicidade, presença de alegoria e misticismo, caráter moralizante e satírico, temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. Olha só, né? Então, o que aí um teatro vicentino, né, tinha embutido na sua produção, tá? Beleza? Vamos lá, exemplo de teatro vicentino. Você ficou curioso, né? Olha só aqui, então. Todo mundo e ninguém. O tema, né? Gil Vicente. Então, nós temos aqui, olha, como personagem, ninguém e todo mundo, né? Beleza? Ninguém. Que andas tu aí buscando? Todo mundo. 1000 coisas ando a buscar. Delas não posso achar, porém ando porfiando, por quão bom é porfiar. Ninguém. Como has nome cavaleiro? Todo mundo. Eu hei nome todo mundo. E meu tempo todo inteiro. Sempre é buscar dinheiro. E sempre nisto me fundo. E assim, no teatro vicentino, criticando a sociedade. Ninguém. Continuando ainda. Eu hei nome ninguém e busco a consciência. Olha outro personagem, Beelzebub. Esta é boa experiência, Dinato, escreve isto bem. Aí Dinato responde, que escreverei, companheiro? Beelzebub fala, quem é que ninguém busca a consciência e todo mundo dinheiro. Então, perceba que a intenção moralizante que esse texto trazia, com a utilização de personagens místicas, levando aí o leitor, espectador, né, a uma reflexão sobre suas atitudes. Há também uso de personagens alegóricas para representar que aí é todo mundo e ninguém, né? Olha, tudo muito bem pensado, viu? Então, as principais características, Fernão Lopes, principais autores, Fernão Lopes, Garcia de Rezende, Gil Vicente, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, François Rabelais, Luís de Camões, Erasmo de Roterdã, Dante e Francisco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Ok? Hora de trabalhar o gênero, nós vamos trazer para você essa atividade. Você vai fazer uma pesquisa, né, profunda sobre a vida de um autor escolhido, você escolhe aí. Depois, você vai ter que fazer uma coleta de material, colher informações, dados pontuais, porque esses serão fundamentais para você falar sobre o autor
e aí você vai produzir um texto biográfico, tá? Aqui nós temos as dicas do texto biográfico, sempre narrando a história, né, da vida de alguém, tá? Você vai ter que falar, vai ter que narrar em terceira pessoa, ter a ordem cronológica dos fatos narrados e relatar os fatos marcantes, inéditos e curiosos, tá bom? Então, é isso a sua atividade. E aí, olha lá, eu já estou curiosa para ver o seu trabalhando o gênero. Terminou? Coloca aí o seu texto biográfico no seu portfólio. Valeu? Muito bem, então, assim, até a próxima.